Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje, nós iremos fazer um estudo bíblico. Todo domingo agora, nós teremos um estudo bíblico da palavra do Senhor. E hoje nós vamos começar falando sobre o caráter de um cristão. Como deve ser o caráter daquele que serve ao Senhor? O comportamento dessa pessoa, a conduta dessa pessoa, a maneira dessa pessoa se portar diante da sociedade, como tem sido o teu caráter perante os olhos das pessoas que estão ao seu redor. E a palavra do Senhor deixa para nós no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós sabemos que a igreja, está se dividindo. A igreja está se materializando. Dia após dia, nós estamos vendo que o dinheiro tem falado mais alto. Que o dinheiro tem sufocado as igrejas. Logicamente, todo estabelecimento precisa de ter uma renda para sobreviver. Um comércio, um posto de gasolina, uma farmácia, precisa de ter uma renda para se manter com as portas abertas. Isso nós entendemos. Mas desde o momento que aquilo começa a sufocar os funcionários, começa a sufocar aquele empreendimento, porque aquele patrão só pensa no dinheiro, ele pouco se importa se o que ele está fazendo está sendo benefício para seus funcionários ou não. Ali começa a ter uma divisão. Ali começa a ter uma separação, ali começa a ter divergências naquele lugar. E o caráter da pessoa, como que fica? Nossa, o nosso patrão só pensa no dinheiro, ele não pensa no nosso bem-estar, o nosso patrão só visa isso, mas não olha para aquilo. Então começa a haver divergências. E o caráter daquela pessoa começa a ser manchado. E isso está acontecendo com a igreja. E isso está acontecendo com o povo de Deus. Isso está acontecendo porque as pessoas estão se deixando a se levar pelo dinheiro. Se eu sou um dirigente e eu tenho uma boa conduta com as minhas ovelhas, se eu trabalho bem com as minhas ovelhas, se eu trabalho bem como um pastor, a Bíblia fala que esse merece duplicada honra, porque ele não visa a questão somente o dinheiro. O dinheiro precisa, sim, mas ele preocupa com as almas, ele se preocupa com a salvação, ele se preocupa com a vida eterna. Porque o que nos falta hoje, amanhã o Senhor prepara para nós. E nós temos visto essas coisas acontecendo. O caráter de um cristão, o caráter de um líder, o caráter dos nossos superiores estão sendo sufocados. E não estão observando que o Espírito Santo está se distanciando. As igrejas estão se tornando inimigas. Os membros estão se tornando inimigos. Pastores inimigos de membros. Membros inimigos de pastores. E depois vem me dizer que o Espírito Santo está habitando nesses corações. E depois vem me dizer, por mais que fale a língua dos anjos, por mais que profetize, por mais que ore e Deus cure, vai me dizer que tem direito. Vai me dizer que a sua salvação está garantida. Você realmente é um salvo. Aquela pessoa que é errada, se você pensa assim, você não vai ser salvo. Tem pessoas que se sentem tão num topo, que ela humilha os outros de uma tal forma que ela não consegue entender que ela machuca, ela fere. Tem pessoas, meus irmãos, que sobem no altar, que se dizem pregadores da palavra do Senhor, para jogar do altar. Ele não prega o arrependimento. Ele apunhala as pessoas de cima do altar. Porque eu estando no altar eu posso falar e ninguém vai me questionar. Porque eu sou o pastor. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não termina de matá-las. E nós temos visto que o caráter do cristão tem sido jogado no lixo. Sabe por quê? Não deixa o Senhor agir. Não faz segundo a vontade do Senhor, mas segundo o seu eu. O irmão do pródigo falou, pai, tu nunca mataste um animal para eu me alegrar com meus amigos. Mas veio esse teu filho, desperdiçou tudo no mundo e agora tu faz para ele uma festa. Porque, meu, uma visão é fechada. Tem o Espírito Santo. Tem a presença de Deus. Tem os dons. Prega, revela, ora, o milagre acontece, Deus faz a obra. Mas são coisas que, meus irmãos, Deus vai cobrar naquele grande dia.
Te dei o dom, te dei a ferramenta. O que tu fez com ela? Matou as minhas ovelhas? Matou o meu povo? Matou meus filhos? Matou minha igreja? Matou os pequeninos? Foi para isso que eu te dei um dom? Foi para isso que Deus te deu o dom, irmão? Para tu matar o seu próximo? Esse é o teu caráter como cristão? Um obreiro? Um servo do Senhor? Que tem um currículo que é defamador? Ainda sobe no altar com aquele currículo defamador? Um caráter? Uma aparência? Mas nega a verdade? Esse mesmo é o caráter de um cristão? É isso que o Senhor quer da sua igreja? Que nós comportemos dessa forma? Que nós agimos dessa forma? Que nós vivemos dessa forma? Não. Não é isso que o Senhor quer de nós. Mas que é um povo zeloso e um povo de boas obras. E ainda continua dizendo para nós. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quem deu crédito? Ele pergunta aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Quem vai dar crédito se o nosso caráter, se o nosso comportamento, se as nossas atitudes, se nós desprezamos quem está ao nosso lado só porque nós temos mais dons do que essa pessoa, se nós desprezamos a pessoa que está do nosso lado só porque nós cantamos bem, o irmãozinho canta desafinado, se nós desprezamos porque uma pessoa ora em línguas e o outro não ora, então aquela pessoa se sente superior, se sente melhor. Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me gloriasse na excelência dos dons que me foi me dado. A Bíblia chega a dizer que a sombra de Pedro, por onde passava, se encostasse aquela sombra em alguém, aquela pessoa era curada. O lenço que era levado de Paulo e levado a um enfermo, aquela pessoa era curada. Não era que o lenço curava, mas a fé daquela pessoa ter levado aquele lenço. Paulo não se orgulhou disso. A glória ele dava a Deus. Pedro não se orgulhou disso. Ele falou, não se prostre para mim que sou homem como você, mas se tiver que adorar, adore a Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Criador. E Isaías fala, quem deu crédito à nossa pregação? Se o evangelho está sendo tão escandalizado, se o evangelho está sendo tão massacrado, porque as igrejas não estão mais se unindo, está tendo divergência, está tendo separação entre as igrejas, está tendo divisão dentro da própria igreja, está tendo discórdia, contendas, dissensões dentro da igreja, e as pessoas não estão notando que com isso o Espírito Santo tem se afastado. Ali é o templo aonde deveríamos adorar o Senhor. Hoje em dia está se tornando um templo que as pessoas usam para julgar o seu próximo, para poder questionar e condenar o seu próximo, em vez de chamá-lo ao arrependimento. Em vez de chamar aquela pessoa para um conserto, quer martirizar aquela pessoa, quer massacrar aquela pessoa, quer mesmo humilhar aquela pessoa. E não foi para isso que o Espírito Santo veio. Ele veio para transformar o homem, para mudar o homem a uma nova vida. Que céu é esse que vamos herdar com tanta divergência que está havendo dentro das igrejas? Que céu é esse? Mas, irmã, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tenho amor, não adianta. Pode ter todos os dons que a Bíblia fala, mas se não ama, não adianta. Amar é ceder. Amar é compreender que sem a misericórdia do Senhor nós não somos nada. Sem a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Pare para meditar sobre isso. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós. Se você puder abrir a sua Bíblia juntamente comigo e acompanhar esse estudo. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas sinagogas, e serei até conduzidos à presença de governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho e evangelho, testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado
o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Irmãos, entregará à morte o irmão, e o pai o filho. O filho se levantará contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o caráter dentro da casa. Um filho odiará o pai o filho. E assim a filha, a nora, a sogra, a família odiará. E você vem me dizer que é um servo do Senhor. Não fala com sua sogra. Se você já pediu perdão e ela não quis, amém. Se você já chegou perto da pessoa, me perdoe, e essa pessoa te deu as costas, amém. Mas se você fala, não suporto fulano, não, eu odeio ciclano, eu não posso nem ver, se eu ver essa pessoa, eu passo para o outro lado da rua para não cumprimentá-la. Você não herdará o reino dos céus. O seu caráter não é de um cristão. Porque o caráter de um cristão há arrependimento, há renúncia. Você reconhece o seu erro, você reconhece as suas fraquezas, você reconhece as suas falhas, você se conserta diante do Senhor e você alcança a misericórdia de Deus. E a palavra do Senhor deixou bem claro para nós que muitos seriam levados a tribunais, muitos seriam humilhados, muitos seriam castigados, muitos seriam mesmo massacrados. Mas o nome do Senhor será exaltado na vida deles. Não, meus irmãos, a pessoa que sobe no altar e lança pedra. Corrija. Corrija com amor. Corrija, mas corrija com sabedoria. Corrija, mas corrija no espírito. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem. Essa pregadora da palavra do Senhor está morando hoje na África. Uma grande evangelista, mulher de Deus. E lá ela estava pregando a palavra do Senhor. E ela começou a chicotear a igreja. Ali pregando, falando a doutrina. Mas nenhuma das palavras que foram chicoteadas machucou alguém. Eu ouvindo na minha casa aquela mensagem, eu estava me regozijando, sentindo a repreensão de Deus na minha vida, em vez de eu ficar chateada, aborrecida. Deus está me condenando, Deus está me... Não, eu estava me alegrando. Falei, Senhor, que maravilha poder ouvir esse tipo de palavra. O Senhor chamando a sua igreja para um conserto. O Senhor chamando a sua igreja para um arrependimento. Então o caráter do cristão, ela subiu no altar, pregou uma palavra, uma bela de uma doutrina ali, alimentando o povo. E mostrando para o povo que Deus era a misericórdia. Que o Senhor era a salvação, que Ele era o perdão. Ela não estava ali apontando A, nem B, nem C. Ela estava pregando para o mundo ouvir. E aquele que ouviu aquela palavra, guardou no seu coração e disse, Senhor, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Aquela palavra me trouxe um alimento, me trouxe vida. E eu poderia ter posto na balança e falado, que isso? O que essa irmã está fazendo? Mas não. Eu me alimentei daquela palavra. Agora abra a palavra do Senhor comigo no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha o caráter de Paulo e Silas, que tinham sido presos por estarem pregando a palavra do Senhor. Estarem fazendo a obra do Senhor, eles foram condenados a uma prisão. E ali foi dito aquele chefe da guarda que guardassem a Paulo e Silas em total segurança. Então eles foram colocados bem dentro mesmo, lá no final, para que não corresse risco deles fugirem. E ali por volta, chegando à meia-noite, Paulo e Silas adoravam ao Senhor. E o Espírito Santo desceu naquele local como um terremoto. E a estrutura daquela prisão se abalou. E Paulo e Silas pediu para que aquele homem acendesse uma luz. Porque aquele homem queria se matar. Ele falou, não faça tal coisa, porque todos estão aqui. E ele pergunta, senhores, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou, se tu crer, será salvo tu e a tua casa. Então, eles não estavam ali murmurando. Ser perseguido pelo evangelho, ser perseguido pela obra do Senhor é uma coisa. Mas agora, você ser perseguido dentro da igreja, por um irmão, por uma irmã, por um líder. Não por amor à obra, mas por uma perseguição humana.
Porque aquela pessoa é carrasca. Aquela pessoa é uma pessoa de um caráter vingativo. Porque tem pessoa, meus irmãos, que não aceita ficar por baixo. Se tu falar alguma coisa, ela vai arrumar um jeito de puxar o teu tapete e ela sempre ficar por cima. Tem pessoa que não aceita se ceder. Ela não aceita ficar embaixo. Porque se tu falou alguma coisa, ela vai dar um jeito de te dar um troco em cima daquilo. Esse é o caráter de uma pessoa que se diz que vai herdar o reino dos céus. Se não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Então, o caráter de um cristão é algo, meus irmãos, espiritual. Se eu era uma pessoa agressiva, se eu era uma pessoa que gostava de uma briga, que tudo eu resolvia a ferro e fogo, agora não. O Espírito Santo entrou em minha vida. Aquele velho homem ficou para trás. Eu sou uma nova criatura. Ou eu sou aquela pessoa do passado somente com o título de crente? Somente com o título de que estão dentro de uma igreja? Eu não vou herdar o reino dos céus dessa forma, irmãos. Queira ou não queira, só herdará o reino dos céus quem for limpo de mão e puro de coração. Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei, no seu nome eu fiz muitas coisas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, essa palavra, meus irmãos, é pesada. É uma palavra dura, mas é uma palavra que transforma, que edifica, que muda o caráter e as intenções e os pensamentos dos corações. Somente pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja em mim o dobro do teu espírito sobre mim. Meus irmãos, olha só o que Eliseu pediu de Elias, que queria a virtude do Altíssimo sobre a sua vida. Ele poderia ter dito, olha, que eu seja o homem mais rico dessa terra, que eu seja o homem mais poderoso de todos os tempos. Mas ele falou, não, a única coisa que eu quero é a presença do Espírito Santo. Porque ele viu que se ele tivesse a presença do Espírito Santo na sua vida, ele seria conduzido por Deus, seria guiado pelo Senhor. Ele teria momentos de fraqueza, teria momentos que talvez estaria abatido, teria momentos que estaria abalado. Nós somos a carne, o físico humano, ele realmente, as emoções, nós temos sentimentos, nós somos humanos. Mas ele sabia que se ele tivesse o fortalecimento espiritual, ele teria forças para prosseguir a caminhada. Ele teria forças para poder prosseguir a batalha. E não seria somente ele sozinho, mas a presença do Senhor em dobro estaria na sua vida. Então, mesmo às vezes, nós nos preocupamos muito em pedir muita coisa, pedir muitos dons a Deus. Vou pedir a Deus na madrugada tal dom, vou pedir a Deus na madrugada tal dom. Mas às vezes o dom de amar, o dom para ouvir, o dom para compreender, o dom para a gente ter uma compaixão, o dom para a gente exercer a misericórdia, o dom para a gente entender, por mais que doa na gente, a gente saber perdoar. Não pedimos, queremos o dom de línguas, queremos o dom da revelação, o dom da palavra, o dom do louvor, o dom para profetizar, o dom para orar, para isso, para aquilo, mas o dom de amar, o verdadeiro amor, é um dom. Por isso que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não me adiantaria se eu não soubesse amar. Amar, irmãos, é nós cedermos. É nós reconhecermos que o nosso próximo é superior a nós. Quem é o nosso próximo? Se eu sou uma líder, eu considero o meu irmão, que é um membro, superior a mim, sendo eu a líder. Isso é o verdadeiro amor. Eu entendo que aquela pessoa, por mais que ela é menor que eu, ela é tão importante quanto eu. Ela merece tanto quanto eu, até mais do que o que eu mereço. Isso é o verdadeiro amor. E isso eu tenho visto,
que está faltando nas igrejas, está faltando no meio do povo. O amor verdadeiro, o amor sincero, o amor que transforma. Sabe qual é esse amor, irmãos? É você ver uma pessoa que se desviou, uma pessoa que caiu, você ir lá, faz uma oração na casa dela. Se ela não quiser voltar para a igreja, a tua parte você fez. Faz uma campanha por ela. Mesmo que ela não queira que tu vá na casa dela, mas ore por ela. Fulano caiu, o problema dele, não, o problema dele, o problema é nosso. É nosso irmão. É nossa família. Somos uma família ou não somos? Saiu, dane-se. Foi para lá, o problema é dele. Isso que é caráter? Isso que é atitude de uma pessoa dentro da igreja? Irmãos, o exemplo, normalmente, nós vemos do altar para a igreja porque ele está como cabeça. E não é do banco para o altar. Não estou dizendo que o altar, quem está no altar é 100% perfeito, todos somos falhos. Todos pecaram e destituídos foram. Da graça do Senhor, a misericórdia de Deus, todos nós erramos. Mas isso não significa que nós não vamos exercer o verdadeiro amor. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos ler o versículo 7. Mas é João e Pedro no sinédrio. E pondo-se no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado. Olha o caráter de Pedro. Pedro, pondo-se em pé, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, Pedro se vangloriou naquele momento, se pôs de pé, começou a se exaltar a si mesmo. Começou a mostrar que ele era... Não. A Bíblia fala que ele se coloca em pé. O Espírito Santo toma a vida de Pedro. Pedro se levanta. Pedro abre a sua boca e começa a dizer, fomos interrogados por fazermos um bem a uma pessoa. Fomos interrogados por estender as mãos e falar para uma pessoa, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te abençoa, Jesus Cristo hoje te cura, receba a salvação, receba a libertação, recebe a cura. Recebe a misericórdia de Deus na tua vida. E nós estamos sendo interrogados por um bem feito a alguém. E chegou ao conhecimento daqueles homens, olha, este aí não é letrado. Mas como eles viram que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, então o caráter de Pedro naquele momento, todos sabiam quem era o Pedro pescador. Aquele caráter daquele velho homem morreu. Ali estava vendo um homem diferente. Um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora estava vendo um homem com uma nova atitude, um homem com um novo comportamento, um homem que agora não puxava uma espada para ir para a guerra física, mas era um homem que era usado pelo Espírito Santo de Deus. E eles foram presos, foram julgados e disseram, olha, não queremos que continue falando nesse Jesus. E eles disseram, olha, isso é uma coisa que vocês não vão impedir de fazermos. E saíram dali glorificando ao nome do Senhor. Entenda quando uma pessoa realmente sofre algo referente ao amor ao Evangelho. Quando uma pessoa é perseguida pelo Evangelho, de uma perseguição física, humana, diabólica, que muitas das vezes acontece dentro da igreja. Tem dons, mas não sabe o discernimento de conduzir a situação. Pedro conduziu aquela situação pelo Espírito Santo. Tem pessoas que conduzem a situação de forma diabólica, de forma humana. E depois vem dizer que é o Espírito Santo de Deus que está na vida dela. Uma pessoa que está dentro da igreja, que bate em alguém, sendo ambos servos do Senhor, que numa reunião querem resolver a força física, vai me dizer que aí está o Espírito Santo de Deus atuando? É o Espírito Santo de Deus trabalhando?
Não, irmãos. O Espírito Santo de Deus não humilha ninguém. Não humilha a pessoa. Ele repreende e castiga todos quanto ele ama. Mas não traz ferida, não traz mágoa, não traz ódio. Mas sim arrependimento, conserto, vida nova, vida eterna com Cristo Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós no livro de 1 Reis. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 18, 21. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Ali Elias fala com o povo. A quem vocês querem servir? A quem vocês querem adorar? A quem vocês querem realmente ter como seu Deus? Se é o Senhor, segue-o. Se é Baal, segue-o. Meio termo não existe. Ou serve a Deus ou sirva ao diabo. Ah, eu sou... Não tem mais ou menos. O mais ou menos Deus vomitará da sua boca. Ou você é crente ou você não é. Mas, meus irmãos, vamos botar uma coisa na nossa cabeça. O altar não foi feito para maltratar ninguém. O altar não foi feito para esmagar nenhuma ovelha do Senhor. Essa palavra aqui, ó, não foi feito para lançar ninguém no inferno, mas sim trazer o homem ao arrependimento. Trazer o homem ao conserto, trazer o homem a ter uma nova vida com Jesus Cristo. Essa palavra aqui, ela veio para edificar, ela veio para transformar, ela veio para buscar o que estava perdido. Qual é o meu dever? Qual é o seu dever? Quando tivermos que abrir a nossa boca, que o Espírito Santo de Deus use os nossos lábios, use a nossa boca, para que possamos saber o que falar, como convém falar, como conduzir aquela situação. Não adianta não perca a tua cabeça. Irou, subiu a cabeça, fica quieto. Fecha a tua boca, que é a melhor coisa que tu faz. Deixa a outra pessoa falar o que ela quiser falar. Porque quem vai ganhar no silêncio é você. Quem vai ganhar muito mais é você na presença do Senhor. Então não vale a pena perder teu tempo discutindo. Não vale a pena perder o teu tempo questionando, julgando, criticando. No mundo teremos aflições. Tem de bom ânimo, porque se ele venceu, nós também venceremos. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 1. Josias chamou o povo para um concerto. Josias pode ter dito: olha, eu li o livro da lei aqui, e pelo que está aqui, vou deixar o barco rolar. Deixa o barco embora. O problema é de vocês com Deus. Foi vocês que erraram, vocês que pecaram. Não. Ele falou com o povo: vamos nos consertar na presença do Senhor. Vamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. E então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando a palavra deste concerto que estava escrita neste livro. E todo o povo esteve por este concerto. Então,
ele chama o povo, vamos nos arrepender. Vamos nos consertar. Vamos pedir ao Senhor misericórdia de corpo, alma e espírito. O rei, que era o cabeça, foi o primeiro a mostrar que tinham que se arrepender. Começando por mim, que sou o líder. Começando por mim, que sou o pastor. Começando por mim, que sou o cabeça aqui nessa congregação. Começando por mim, que sou o líder da mocidade. Começando por mim, que sou o líder de um coral. Começando por mim, que sou o líder do grupo das irmãs. Começando por mim, que sou o líder do grupo das crianças. Começando por mim, que Deus designou para ficar na frente da obra do Senhor. Vamos nos consertar para que o Senhor Jesus Cristo possa trabalhar em nossas vidas. E estava ali os sacerdotes, estava ali os profetas, estava ali os homens mais renomados, estudados, que entendiam a palavra, que entendiam a lei, que entendiam tudo, entendiam os pergaminhos. Estavam todos os homens importantes e o povo, desde o menor ao maior, para ouvir a voz do Senhor. E o rei, como um exemplo, chama todos para uma reconciliação. O rei poderia ter aproveitado a oportunidade para esculachar o povo, para humilhar o povo, para defamar o povo. Mas naquele momento, ele chama aquele povo para o arrependimento. Ele não se exaltou como o cargo de rei. Ele não se exaltou pela posição que ele tinha. Mas naquele momento ele mostrou que aquela posição que ele tinha, pelo que poderia acontecer devido à desobediência, não adiantaria nada. A posição de rei não o livraria da punição de Deus. A posição dele como líder do povo de Deus não o livraria das mãos do Senhor. Mas um arrependimento de coração, um coração aquebrantado e contrito, Deus jamais rejeitaria. Deus jamais iria dizer, não aceito essa oração, não aceito essa humilhação. Todos estão punidos. Naquele momento, Deus ouviu a humilhação de coração que foi feita. Deus do maior até o menor. Isso é um caráter. Não foi a posição dele, mas o caráter dele perante o Senhor o exaltou naquele reinado. Aí está a diferença de quem tem uma posição guiado por Deus e de quem tem uma posição por orgulho. Nós vemos a diferença. E a palavra do Senhor nos diz ainda no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha o que é o caráter de um cristão. Os passos desse homem é os passos de um santo homem de Deus. Os passos de Eliseu mostraram para a sunamita que ele era um grande homem de Deus. Os passos dele passando todos os dias, toda semana ou uma vez por mês por aquele local, por aquela estrada, fez com que aquela mulher sentisse. Este homem é diferente. Este homem tem um andar diferente. É um santo homem de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa mudar o teu caráter para que tu se torne um santo, uma santa mulher de Deus. Medite nessa mensagem com calma. Medite em cada versículo com calma e deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.